Bastou o STF autorizar que os trabalhos da CPI circense das fake news chegassem aos membros da CPI circense da Covid para que esse material fosse vazado à imprensa. O Globo teve acesso a conversas particulares de WhatsApp de influenciadores ligados ao bolsonarismo e publicou alguns trechos. Um deles, exposto, o Bernardo Kuster, comentou: "Um jornalista do Globo acaba de me ligar porque vazaram diálogos de WhatsApp da CPI da pandemia que foram compartilhados da CPMI das fake news e dos inquéritos ilegais do Xandão. Todas as conversas privadas deveriam estar em sigilo. Quem será responsabilizado pelos vazamentos?" Pois é, desnecessário dizer que tudo que interessa ao lulismo e que chega às mãos de Renan Calheiros acaba vazando para a mídia, né? O Globo publicou então uma reportagem com base nesse material. E o que vemos lá é basicamente nada. Trocas de mensagens entre influenciadores e alguns políticos da base bolsonarista e o uso do termo gabinete do ódio, ou abreviação GDO, visivelmente num tom de escárnio. Eis, porém, a chamada. Mensagens em poder da CPI da Covid indicam ação coordenada nas redes para atacar opositores do governo. Grupos no WhatsApp foram usados para mobilizar investidas contra Dória, Lula e Joyce Hasselmann. Uau! Bolsonaristas que possuem um pensamento político alinhado se unem em redes sociais e combinam o levantamento de alguma hashtag. Que terrível! Essa história se tornou uma narrativa de 2018. Eu digo isso, ordens do GDO, mas na verdade não tem ordem de ninguém. Nunca recebi ordem do Carluxo, nem de ninguém. É uma coisa espontânea, uma brincadeira. Se o GDO de fato existisse, ninguém saberia, explicou Bernardo Kuster ao jornal. Leandro Ruschel, outro suspeito de integrar o gabinete do ódio, escreveu uma thread no Twitter sobre esse episódio e a reportagem. Segundo definição de algumas autoridades, chancelada pelos militantes de redação, uma milícia digital seria um grupo de pessoas que 1. Tem crenças em comum, 2. Mantém relacionamento entre si, 3. Usam mídias digitais para defender suas posições e atacar adversários, 4. Monetizam o seu discurso de ódio e ou são financiados para fazê-lo. E vamos avaliar agora se a imprensa profissional se enquadra nessa definição. 1. Quase todos os jornalistas apresentam viés de esquerda defendendo as mesmas posições. 2. Eles se conhecem e mantêm apoio mútuo. 3. Usam mídias digitais para defender posições ideológicas e para atacar quem eles consideram opositores, tratando-os como inimigos e até criminosos. E 4. Monetizam o discurso de ódio contra adversários através de anúncios e assinaturas. Não por acaso favorecem políticos que abrem mais os cofres públicos para anúncios estatais nos seus veículos e atacam os políticos que diminuem essas verbas. Com frequência, utilizam mentiras e manipulações para atacar seus adversários. Além das atividades jornalísticas, eles mantêm relações com o poder público e com políticos através de assessorias, consultorias e outros serviços, algumas vezes por meio de empresas em nome de parentes. Quem, afinal, integra a milícia digital? Questiona. Não custa lembrar que uma apresentadora da Globo News apareceu de forma enfática, agradecendo com um muitíssimo obrigado e depois parabenizou pela coragem e desejou boa sorte ao senador Renan Calheiros. Seria esse o gabinete do ódio lulista operando de forma coordenada contra a direita? No fundo, criminalizaram a união dos conservadores em grupos de WhatsApp. Chega a ser ridículo, ainda mais quando todos observam a postura corporativista da bolha midiática, dos jornalistas de esquerda unidos numa patota em prol de narrativas comuns para desgastar o governo. É como se o selo de jornalista concedesse um salvo-conduto para um lado apenas atirar nessa batalha, enquanto que o outro deve se manter disperso, pulverizado, desorganizado e desunido. E o pior é que normalmente chega bem perto de ser exatamente isso, pois a direita é mais individualista, independente, autônoma e não costuma acatar docilmente ordens vindas de cima.